Livro Curai Enfermos e Expulsai Demônios, de T.L. Osborne. Capítulo 20. A autoridade da Palavra de Deus. Muitas vezes, os teólogos são nossos inimigos. Fazem da verdade filosofia e da palavra dogma e credo, quando deveria entendê-las como representação do Mestre. A palavra nos mostra como falaria Jesus se estivesse aqui. Ela ocupa seu lugar, tem a mesma autoridade como se ele próprio estivesse presente. Quando consultamos a Bíblia, precisamos nos lembrar de que ela é o livro que tem vida e no qual Deus habita. A palavra é sempre atual, foi, é e será a voz do Altíssimo. Nunca estará ultrapassada. É sempre fresca e nova. Ao coração em comunhão com Deus, a palavra é tempo presente, voz viva dos céus. Ela é como seu autor, eterna, invariável e viva. A palavra são sopros, a mente e a vontade dele. Ela é o próprio Senhor falando, é parte dele, permanece eternamente. Deus e sua palavra são um só. Jesus é a palavra e ele vive em mim. Quando leio a Bíblia, alimento-me da palavra e ela passa a viver em meu ser. É isso que faço quando quero mais de Cristo. Se desejo mais conhecimento dele, aprendo mais das Escrituras. Seguro-as nas mãos, guardo-as no coração e mantenho-as nos lábios. Vivo à luz delas e elas habitam em mim. A palavra é minha cura, minha força, o pão da vida para mim, a própria habilidade de Deus em meu viver, tão viva como a vida de Cristo. Tudo que Ele é, sua palavra também é. Minha confissão, minha luz e salvação, meu descanso e meu travesseiro, é o que me dá tranquilidade em qualquer confusão. Transforma minha derrota em vitória e dá-me satisfação onde reina desolação. A palavra não é um livro comum. O hábito mais perigoso a se ter é o de tratar a palavra como se fosse um livro comum. Algumas pessoas declaram que ela é a revelação de Deus, mas ao mesmo tempo recorrem ao braço da carne em busca de socorro em momentos de dificuldade, quando na verdade a palavra promete livramento perfeito. Essas pessoas geralmente lidam com a redenção como se ela fosse um belo romance, leem artigos acerca dela, cantam hinos louvando-a, contudo, vivem sob o domínio do adversário. Confessam continuamente enfermidade, temor, fraqueza e dúvida, apesar da revelação de Deus, de sua redenção, do sacrifício substitutivo de Cristo, do fato de Ele estar assentado à destra do Pai, de ter consumado a obra que satisfaz perfeitamente as exigências da justiça e supre todas as necessidades dos homens. Lemos acerca da redenção, cantamos a respeito dela e depois falamos sobre ela como se fosse apenas uma fábula. É por essa razão que há tanta enfermidade, fraqueza, tanto medo e tanta doença na igreja, no corpo de Cristo, hoje. Por isso os cristãos não se mostram corajosos e temem as ameaças de Satanás. Todas essas coisas se transformariam imediatamente se os cristãos concedessem à palavra o mesmo lugar que concederiam a Cristo se ele estivesse aqui em carne, entre nós. Ele está falando comigo? Um mineiro estava moribundo nas searas da Califórnia. Uma cristã leu João 3,16 para ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O homem abriu os olhos, fitou-a e perguntou: Isso está na Bíblia? Sim, está, respondeu a senhora. Isso se refere a mim? Claro que inclui o Senhor. Ele ficou quieto alguns momentos. Em seguida perguntou: Ele não disse mais nada? Então ela leu João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E acrescentou ternamente: Ele está falando com você.
O homem abriu os olhos e balbuciou: aceito, estou satisfeito, e passou para a eternidade. Certo cristão disse: gostaria de saber se ele me incluiu quando nos deu Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Isso se aplica a mim? A passagem de Jeremias 33:3 diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Essa palavra se dirige a mim? Posso reclamar isso? E quanto a Isaías 45:11, parte B? Perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Posso aceitar essa promessa como minha? É para mim. Em João 15:7 temos: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso foi escrito para mim? Quer dizer que posso clamar a Ele e Ele me responderá? A resposta para todas essas perguntas é: sim, todas essas promessas são suas. É como se você fosse a única pessoa no mundo e tudo isso tivesse sido escrito para o seu benefício. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria se cumpra. João 16:24. Essa promessa é sua. Não há dúvida de que pertence a você. É tão sua quanto o cheque preenchido com o seu nome e assinado por um comerciante. A promessa é seu cheque. Você pode sacar a importância no banco. Esse cheque não é mais seu do que essas promessas registradas no maravilhoso livro. Quando necessitado, pode confessar ousadamente: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Quando enfermo, confesse ousadamente: pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2:24, parte C. Fé na palavra é fé em Deus. Se você quer aumentar sua fé no Altíssimo, alimente-se de sua palavra. Descrer dela é descrer do próprio Deus. Quando você crê na palavra, confessa alegremente suas palavras. Nossa atitude em relação à palavra resolve tudo. Enfrente Satanás dizendo: está escrito, e toda enfermidade, toda doença e todos os sintomas terão de desaparecer. Diga o que Deus diz. Satanás não suportará isso. Ele é o inimigo derrotado e sabe disso desde o tempo em que Jesus ressuscitou como vencedor sobre a morte e o inferno. Ele sempre se esforçou para impedir que a igreja descobrisse isso. Sempre obedeceu a todas as ordens dos homens que se utilizam da palavra contra ele, e ainda obedece. Quando o inimigo sabe que descobrimos o segredo de empregar o está escrito, sua entrega é certa, e disso ele sabe. Confesse o que Deus diz. Enviou a sua palavra e o sarou. Salmo 107:20, parte A, é para o seu próprio caso. A palavra há de curá-lo. Confessa esse versículo dizendo: Deus envia sua palavra e me cura. Em seguida, louve-o por sua cura. O que o Senhor faz para uma pessoa, Ele fará por todos os que creem em sua palavra. Ao confessar a palavra, essa atitude trará a cura. Ao confessar sua enfermidade, você se manterá enfermo. Confesse sempre a palavra. Mesmo quando tiver sentimentos contrários, faça-o. Confessar a palavra sempre dará vitória. A sua palavra cura hoje. Confessar a palavra sempre dará vitória. Sua palavra cura hoje. Guarde firme sua confissão, mesmo quando o testemunho dos 5 sentidos contradizem a palavra. Mostre que você está estabelecido nela. A palavra é sempre vencedora. Ao declarar: pelas suas feridas estou curado, você amarra as mãos de Satanás. Ele está derrotado e sabe disso. A palavra é a arma mais eficaz na terra para ser usada contra Satanás.
Durante a grande tentação no deserto, Jesus não se utilizou de arma alguma, senão o "está escrito". Essa foi a arma que o nosso Salvador empregou toda vez que Satanás tentou derrubá-lo. "Está escrito", dizia Jesus. Em seguida citava a Escritura, repetindo o que Deus dissera. Qual foi o resultado? Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Mateus 4:11. Essa foi a vitória final. Satanás foi completamente derrotado. A única arma que Jesus usou foi a palavra. Ela sempre vence. Capítulo 21. Confissão traz posse. Note o que diz Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A palavra salvo é traduzida da palavra grega sozo, que significa curado espiritual e fisicamente, curado no corpo e na alma, ou salvo do pecado e da enfermidade. A mesma palavra é traduzida como curar, guardar, salvar e ficar são. Confessar, depois possuir. Observe o que Paulo diz: visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Romanos 10:10. Faz-se confissão para a salvação, a qual não vem senão depois de se fazer a confissão. Isto é, devemos crer e confessar antes de experimentar o resultado. Isso é fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Efésios 2:8, parte A. Lembre-se sempre, a confissão vem primeiro, depois Jesus, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, responde-nos e concede-nos aquilo que confessamos. Não há salvação sem confissão, é sempre confissão para a salvação, nunca posse antes da confissão. Nossa confissão faz com que o sumo sacerdote da nossa confissão nos conceda o que cremos com o coração. Isso nos leva à posse. Isso é fé. Deus é o Deus da fé, ou seja, exige fé. Recebemos dele apenas o que cremos. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Marcos 11:24. O que é confissão? Confissão é o testemunho da fé por meio de nossa boca. Confissão é simplesmente concordar com Deus, dizer o que Ele declara, falar as palavras dele, usar as expressões e declarações divinas, reconhecer a palavra. Confissão é o único meio de a fé expressar-se como nossa testemunha. Paulo declarou que pregou a palavra da fé. Em seguida disse-nos que a palavra da fé deve estar em nosso coração e em nossa boca. A única maneira de ter a palavra da fé em nossa boca é falar da Escritura. Isso é confissão. Fazer nossos lábios concordarem com Deus. Falar da palavra com a nossa boca. Leia Romanos 10:8. Apocalipse 12:11 nos diz que aqueles que venceram o diabo fizeram-no pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Isso é, pelas escrituras que citavam ao darem seu testemunho. O sumo sacerdote de nossa confissão. Fomos solicitados a orar por um homem muito enfermo e fraco. Ele não sentiu o resultado imediatamente. Então pedimos que repetisse o que Deus afirmou: pelas suas feridas estou sarado, e louvasse ao Senhor pela cura segundo a palavra. Ficou muito descontente com esse pedido, o qual considerou apenas hipocrisia. Ele retrucou logo que não cria em testificar o que não tinha. Disse que era sincero e jamais se comportaria como um hipócrita. Aquele homem media sua cura pelos sentimentos. Isso não é fé. Não é hipocrisia afirmar o que Deus diz. A confissão de uma promessa da palavra, quando feita de coração, sempre traz posse. Eu não pedi para o homem que dissesse que não estava enfermo. Somente lhe pedi que dissesse o que Deus dissera, isto é, que reconhecesse a palavra,
Pelas suas feridas fui sarado. Ninguém pode ser considerado mentiroso por declarar o que Deus falou. Por fim, Deus, em sua misericórdia, cedeu-lhe alguns sentimentos para a sua cura. Quando sentiu, creu. Foi outro caso Tomé. Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, de maneira nenhuma o crerei. João 20:25, parte B. Oramos por um homem que sofria de artrite nos ombros e nos braços. Enquanto orávamos, ele sentiu uma maravilhosa bênção. Ficou muito comovido pelo que sentiu, mas depois que o sentimento passou, ele sentiu dor. Isso o deixou desanimado. Ele veio dizer-me: ouça como minhas juntas estalam. Em vez de dizer: a palavra diz que estou curado e sei que ficarei restabelecido, ele olhava as evidências físicas e desprezava a palavra. Contei-lhe um caso semelhante em que oramos por uma senhora e ela creu com perfeita fé. Em 2 dias, ela voltou para demonstrar como lhe fora libertas todas as juntas. Sua fé a libertara. A isso o homem respondeu: fico contente que você me tenha falado isso, pois me encoraja. Receava não ficar curado, mas se ela foi curada, serei também. A palavra não tinha absolutamente significado algum para aquele homem. A promessa concedida por Jesus, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão, era para ele vaga e sem sentido. Ele havia sentido uma dor, portanto a palavra falhara. Enquanto ele se sentia bem, tinha certeza de que a palavra era verdadeira, mas a dor anulou tudo conforme seu parecer. Aprenda a confessar o que o Senhor diz, e Ele cumprirá a promessa que lhe fez, pois Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. A confissão: sou do Senhor que me sara, e pelas suas pisaduras estou sarado, sempre precede a cura, do mesmo modo como a confissão que fazemos do Senhor Jesus precede a salvação. Romanos 10, 9 e 10. Jesus é o sumo sacerdote da nossa confissão, das nossas palavras, do que proferimos com os lábios quando corresponde à sua palavra. Ele faz conforme dizemos. Nunca devemos confessar coisa alguma, a não ser a vitória, pois Paulo diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Romanos 8,37, parte A.